Esta crise que afeta a Europa, incluindo Portugal, não vai afetar as relações económicas entre Portugal e Moçambique, por exemplo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós queremos, sim, diversificar. Mas já projetos... Não queremos uma cooperação que se concentre, por exemplo, apenas no domínio do sistema financeiro. Moçambique, por exemplo, tem que construir a ligação de Cabora Bassa até o Maputo. E consta que essa empresa, que agora também é participada por uma empresa da China, que é a REN, poderá, com a sua tecnologia, com o seu know-how, dar um contributo, juntamente com a empresa moçambicana de transporte de energia, para que se venha a construir a linha de transporte de energia de Cabora Bassa para Maputo. Existem outras áreas, a área florestal. Como sabe, está em curso um importantíssimo projeto de investimento português na área florestal, que pode levar à construção de fábricas de celulose e de produção de papel no futuro, que contribuirá não apenas para a criação de muitos milhares de empregos em Moçambique, mas também para aumentar substancialmente as exportações de Moçambique. Portugal quer também contribuir para reforçar as ligações entre Moçambique e a União Europeia. Eu penso que os empresários portugueses podem contribuir para a internacionalização da economia moçambicana. Mas já há projetos, Sr. Presidente, portugueses que pararam por causa da crise? Bem, talvez tenham parado mais em Portugal, alguns, do que aqui em Moçambique. Há projetos portugueses financiados por portugueses aqui, em Moçambique? Bem, os investimentos mais importantes que eu conheço aqui de empresários portugueses em Moçambique não pararam no domínio das infraestruturas, por exemplo. Empresas portuguesas continuam, de facto, a trabalhar. Mesmo o projeto da Galp, que estava pensado, penso, para a Matola, também não está, de facto, não está abandonado. Há uma presença também significativa no domínio hoteleiro, aqui em Moçambique, por parte de empresas portuguesas. Não tenho, assim, conhecimento de que grandes investimentos de empresas portuguesas tenham sido suspensas por iniciativa das próprias empresas. Às vezes podem ser suspensas em resultado de um diálogo com as autoridades moçambicanas. Sr. Presidente, esta questão da migração, por exemplo, hoje com a crise que afeta a Europa, incluindo Portugal, nota-se um grande movimento de portugueses, de outras pessoas também, para Moçambique e para outros países, obviamente. Há um sentimento de que as relações económicas, os projetos económicos entre os dois países podem ser aproveitados para, enfim, o fluxo dos portugueses. Quer dizer, a vinda dos portugueses em massa, como quem está a fugir de crise em Portugal. Eu penso que o senhor queria falar em neocolonialismo e não teve coragem de o dizer claramente. Não é a vocação de Portugal. Portugal não tem vocações neocolonialistas. Nós estamos abertos e queremos reforçar e diversificar as nossas relações com Moçambique na convicção sincera de isso contribui para o desenvolvimento de Moçambique e também é benéfico para Portugal. É assim que devem ser as relações internacionais, mutuamente benéficos. Nós temos um património que nunca podemos esquecer. Temos uma língua. Os nossos empresários entendem-se facilmente com os cidadãos de Moçambique. Nós temos uma história, não podemos apagar essa história. Nós temos valores, e eu conheço um pouco os valores a que o Moçambique tem vindo a aderir de forma muito clara e inequívoca com os valores da democracia. Sabe que eu participei em todo o esforço de paz de Moçambique, e a paz não foi alcançada assim há tantos anos. Portanto, o progresso feito por Moçambique na consolidação das instituições democráticas é notável. Nós sentimos orgulhosos por isso, por verificar que Moçambique é reconhecido internacionalmente como um país que respeita as regras da democracia, tal como somos orgulhosos por tudo o que acontece com normalidade nas eleições em Cabo Verde. Portanto, é aquela fase em que talvez Portugal tenha mais know-how, mais tecnologia, mais recursos humanos que podem ajudar Moçambique.
Mas Moçambique está também a formar os seus recursos humanos e em cooperação também com as universidades portuguesas. E por isso eu penso que as empresas portuguesas são aquelas que darão, em minha opinião, sublinho, mais oportunidade aos quadros moçambicanos, integrando-os facilmente no diálogo com os não estará Portugal é a mesma língua, é a mesma língua. Sabe, é uma coisa que... Eu fui agora a Timor e aprendi uma coisa. E minha falta, ainda não tinha feito os cálculos. Cheguei a Timor e vi numa parede, escrito a letras gigantescas, português, a língua mais falada do Hemisfério Sul. Sim, e é verdade. É a mais falada de todo o Hemisfério Sul. Sabe porquê? Porque, por causa de Moçambique, por causa de Angola e por causa do Brasil. E por isso há mais falantes do português no Hemisfério Sul do que falando a língua chinesa ou a língua da Indonésia ou o inglês mesmo. Mas o Sr. Presidente está a pintar um quadro muito bonito. Por que razão, Sr. Presidente, tendo em conta as boas relações que está mesmo a descrever, levou tanto tempo a reversão da barragem de Carabaça para o Estado de Moçambique? Era um projeto muito grande, como sabe. Mas entre amigos não há nada complicado. Bem, mas entre amigos há negociações. Entre amigos há negociações. Ainda há pouco eu estava a ouvir falar o Mandela e Felipe de Klerk, que tiveram um comportamento exemplar e a certo momento tiveram negociações muito difíceis e tiveram relações muito tensas. Os amigos, os governantes dos países amigos representam os respectivos povos e, portanto, têm que desenvolver negociações. E, portanto, pertence ao passado. Foi resolvido. E foi resolvido tal como Moçambique desejava. Não, o problema, Presidente, é que aquele cidadão que os políticos, os dirigentes representam, mas o Presidente Cavaco Silva está a pintar um quadro muito bonito. Entretanto, as negociações para a reversão de Carabaça levaram muito tempo. O que se passou? Qual é o problema, afinal, entre amigos? Eu não posso responder pelas decisões dos governos todos anteriores. Como sabe, no meu tempo Primeiro-Ministro desenvolvi uma relação muito boa com Moçambique, mas nessa altura o que nós discutimos, acima de tudo, era a construção da paz. E eu tive múltiplas relações com o Presidente Chissano, um amigo, um verdadeiro amigo, e já nessa altura também me encontrei com o Presidente Guebuza. E esse era o tempo da paz, de construir a paz. Depois é que se começou a falar no desenvolvimento e as relações demoraram, as negociações demoraram algum tempo, mas chegaram a bom porto. E nós devemos valorizar esse bom porto, que afinal países têm negociações porque pensam que elas são a melhor forma de desenvolver os respectivos interesses, mas chegam a bom porto. E penso que Portugal manifestou abertura a Moçambique, de forma clara. Como português, não está ferido pela reversão da barragem de Carabaça? Não, eu estou satisfeito por se ter arrumado um assunto que, pelo facto de ter sido, contribui para o reforço das relações entre os dois países. Não, nada disso. Eu estou satisfeito por ter chegado a um acordo. Repara, o Primeiro-Ministro português veio aqui deliberadamente para assinar o protocolo que resolvia de vez a questão de Carabaça. Era apenas 15% do capital que estava ainda na mão de entidades portuguesas. E chegámos a um entendimento, tal como é sugerido pelas autoridades moçambicanas. Portanto, não é um quadro bonito, é um quadro realista e que nós queremos, de facto, que ele seja bonito. Porque, sendo bonito, uma família que se tiver bom relacionamento, nós dizemos em Portugal, isso é bonito. Com este relacionamento, houve situações, entretanto, de portugueses que, um pouco antes da independência, saíram a correr e agora há uma percepção do cidadão, também da rua, que os portugueses estão de regresso e vão reclamar, por exemplo, as casas nacionalizadas. Qual é a opinião de Não vejo que isso vá acontecer, até porque os portugueses que estão a vir para Moçambique, eu penso que Moçambique deve ficar satisfeito de ser uma terra de atração, de atrair quadros qualificados de Portugal e de outros países. Um país desta parte do mundo, desta África Austral, que tem um valor estratégico importante, é neste momento um polo de atração de gente altamente qualificada. Moçambique deve sentir-se satisfeito com isso. Não vão reclamar
aquilo que pertence aos moçambicanos. Eu tenho a certeza disso. Bem, sabe bem que existe sempre, nós dizemos, uma ovelha negra no meio do rebanho, mas não devemos nunca olhar para essa ovelha negra. Nós devemos olhar para o rebanho branco, que, portanto, projeta esperança e bom relacionamento. E, portanto, eu acho que isso é positivo, sabe? Acho que isso é positivo, mas respeitando as leis de Moçambique. Eu volto a referir a importância da língua, sabe? Eu desenvolvi no passado um projeto com um então Ministro da Cultura de Moçambique, o Luís Bernardo Onuana. Sabe que eu tenho um relacionamento muito particular com a família Onuana, porque o general Onuana, que morreu no acidente com o Presidente Samora, sim. Era um amigo meu, estudou comigo em York, em Inglaterra. Nós criámos um fundo bibliográfico da língua portuguesa que dá um contributo para o reforço do conhecimento, da cultura, do gosto pela leitura nos moçambicanos. Foi um projeto que teve tanto sucesso aqui em Moçambique que depois de uma cimeira que ocorreu em Cabo Verde, decidiu estendê-lo a outros países. Que sabe, o facto de Moçambique e Portugal pertencer a uma comunidade, repito, que está presente em 4 continentes, com 250 milhões de falantes, tem um valor económico. Mesmo que o cidadão da rua não o perceba, mas tem um valor económico. E por isso, a presidência angolana, estou certo que vai ser a mesma coisa com a presidência moçambicana, irá lutar para que o português seja uma língua oficial das organizações das Nações Unidas. Eu estou convencido que será de facto assim. Nós teremos, estou certo que Moçambique vai ter sucesso na condução da presidência da CPLP e pode contar sempre com esse país amigo que se chama Portugal e que eu aqui represento como Presidente da República. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu tempo. Obrigado pela sua presença em Moçambique. Estimado telespectador, assim termina a nossa conversa com o Presidente Aníbal Cavaco Silva de Portugal. Falamos sobre um pouco de tudo aquilo que é a CPLP, as relações entre Moçambique e Portugal e a crise que afeta também a zona euro. Mas o Presidente disse aqui que, afinal, esta crise não vai afetar as relações entre Moçambique e Portugal. Ainda bem. Voltaremos a estar consigo nas próximas ocasiões. Até lá, esteja bem.